Nós vamos, então, hoje começar falando sobre a combinação de tecidos. Vamos lá, a gente já tá em 13 meninas, então agora nós vamos para nossa aula. Então, eu vou tirar um pouquinho o foco de mim, vou colocar aqui na mesa, que é onde eu vou mostrar os tecidos e a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vou pôr aqui pra baixo, e aí vocês me falem se tá bom, se tá dando pra ver direitinho. Bom, quando a gente pensa em tecido, a gente pensa em... a gente escolhe como a gente gosta, né? Eu gosto desse tecido, a gente escolhe mais ou menos por isso, né? Pelo nosso gosto. Mas quando a gente vai fazer uma peça, a gente não pode pensar só no nosso gosto. A gente tem que pensar também na questão da harmonia, né? Uma peça não pode ser só o meu gosto. Até porque eu vendo para outras pessoas, vou fazer para outras pessoas, e não pode ser só aquilo que eu gosto. Pensando nisso, a gente tem que pensar em uma harmonia. Que a peça que a gente está fazendo, os tecidos que a gente vai pôr nessa peça, eles têm que ser harmônicos, não só ao meu olhar, mas ao olhar de outras pessoas também, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vou mostrar aqui uns tecidinhos pra vocês, né? Pensando em gosto. Tá dando pra ver? É que eu abaixei o celular. Nesse modo que eu coloco o celular, fica meio ruim pra eu me ver. Mas tá dando pra ver? Tá. Ó, então pensando em gosto, né? Eu gosto desse tecido. Eu gosto desse tecido e desse. Mas aí eu vou pensar em harmonia. Então, colocando os três tecidos juntos, embora esses tecidos participem da estampa, das cores que tem nessa estampa, são tecidos que não se harmonizam, né? São tecidos que eu tenho vermelho aqui, tenho vermelho aqui, mas eles não são harmônicos, não fica uma estampa, uma combinação bonita, né? Mesma coisa com o amarelo, eu posso achar o amarelo muito bonito, eu posso ter o amarelo na minha estampa, mas não fica harmônico as duas estampas juntas, tá vendo? Então, vamos lá, vamos para uma outra opção. Eu vou continuar com o meu tecido aqui, vou chamar de tecido principal, mas a gente já vai falar sobre isso. E aí, ó, eu trouxe essa proposta aqui, que é um tecido que ele fica mais harmônico com a minha estampa. Ele tem o vermelho, ele tem umas nuances do amarelo, do verde, fica mais harmônico. A mesma coisa esse aqui, que é todo amarelinho, ó. Ele fica mais harmônico do que aquele outro amarelo. Então, pensando em harmonia, a gente vai ver algumas opções, 4 regrinhas, que a gente vai... eu trouxe outra aqui também, ó. Esse aqui, o vinho, que eu tenho na minha estampa, e ele tem bolinha rosa, que é também uma parte que tem aqui na estampa principal, tá vendo? Então, pensando em harmonia, eu vou passar para vocês 4 regrinhas. Quem quiser correr, pegar lápis e papel, pode pegar, porque vocês vão ter umas coisinhas bem legais, umas dicas para vocês aproveitarem, tá bom? Então, ó, pensando em harmonia, a gente geralmente já fala muito sobre tecido principal e combinações para ele, né? Então, só pra gente começar, nem sempre o tecido principal eu vou usar inteiro, ele todo na minha bolsa. Eu posso escolher um tecido secundário pra ser a maior parte da minha bolsa. Então, assim, eu vou fazer uma bolsa. Nem sempre o tecido principal precisa ser ela toda. Eu posso usar o tecido secundário mais do que o tecido principal, tá? Então, vamos lá. Pensando em tecido principal, então, eu vou pegar esse aqui. Esse como tecido principal. Eu posso usar ele em detalhes de uma bolsa,
Ou eu posso usar mais ele e o secundário em detalhes. Deu pra entender? Então, aqui, ó, pensando neste tecido, eu tenho o fundo do tecido, né? Então, vamos lá, as 4 regrinhas. Deixa eu passar pra vocês. A primeira, então, é tecido principal e tecidos secundários. Então, no tecido principal, eu vou olhar o fundo do meu tecido, que aqui pra mim é o ovinho, certo? E tecidos secundários. A gente vai escolher os secundários de acordo com o que eu tenho no meu tecido. Então, aqui eu poderia usar de acordo com o fundo do tecido, que é o vinho, usar um vinho. Ou eu poderia usar uma cor de destaque na peça. Esse daqui, ó, nesse tecido principal, a cor de destaque que chama a atenção é o verde. Então, ó, eu posso usar como tecido secundário um tom de verde. Ó, deixa eu tirar mais um tom de verde. Outra regrinha que vocês podem usar é o tamanho da peça com o tamanho da estampa. A terceira, mas a gente vai falar mais sobre isso. A terceira regrinha é um guia de cores de tecido, que também a gente vai ver. E o quarto é o que a gente falou, o gosto e a harmonia, tá? Então, vamos lá. Nos tecidos secundários, eu vou mostrar para vocês quais são os tecidos neutros. Esses neutros são os que são mais fáceis da gente usar e combinar com o tecido principal, tá bom? Então, dentro dos secundários, eu tenho 7 tipos de 7 tipos de tecidos que são os neutros, tá? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, dentro dos tecidos neutros, a gente tem os lisos. Vai tirando aqui pra mim, ó. Dentro dos neutros, tecidos lisos. Esses neutros, lembrando que eu vou combinar com a minha estampa principal, tá bom? Do que você escolheu. Então, pra combinar com ela, você tem os lisos, você tem os tecidos poeira, que são esses aqui, ó. Esses que são manchadinhos, parece cheio de respingo, ó. Esses são os tecidos poeiras. A gente tem os tecidos de poá. Deixa eu tirar aqui. Os tecidos de poá. E aí, independente do tamanho, tá bom? Pode ser poá miudinho, pode ser um poá médio, um poá maior, tá bom? Tecidinhos de poá estão dentro dos neutros. A gente tem os tecidos tom-tom. Deixa eu explicar pra vocês o que vem a ser o tecido tom-tom. Ó, você tem o mesmo tom de fundo com o mesmo tom da estampa que tá aqui em cima, ó. Esse parece uma cortiça, né, ó. Aqui eu tenho esse que já é um floral. É o tom lilás e um tom lilás um pouco mais escuro em cima. Ó, no laranja. Esse também é um tecido tom-tom. Depois, a gente tem os tecidos de 2 cores. Ó, tecidos de 2 cores. É um tecido que tem uma cor no fundo e somente uma cor em cima dele. Ó. Assim, tenho... Ó. 2 cores, tá? É outro tipo.
A gente tem o tecido xadrez, ele também entra como tecido neutro, que a gente pode usar como combinação para o tecido principal. Tecido xadrez, e aí ele também vai ter vários tamanhos, várias formas diferentes. E tem os tecidos listrados. Ó, listrados. Esse é na diagonal. Tecidos listrados, listrinhas finas ou listras mais grossas, ó. Tecidos listrados entram como os neutros. Uma regra pra gente usar esses tecidos neutros é nunca você misturar. Vamos supor, eu vou pegar meu tecido principal e aí eu quero mais 2 tecidos que combinem com ele. Tentem nunca misturar esses tipos de tons neutros. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o principal e eu vou pegar para combinar com ele um liso e vou pegar um outro tom liso. Não, você vai pegar outro tipo. Você tem o principal, você pega um poeira e aí uma outra combinação você usa o tom, ou então você usa o 2 cores e depois o liso. Você nunca mistura. Pegar 2 tecidos de bolinha ou 3 de listra. Então, você tenta não misturar, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa é que é outra regrinha que eu falei pra vocês, é o tamanho da estampa com o tamanho da peça do que você vai fazer, tá? Vou mostrar aqui alguns tecidos. Se você vai fazer uma peça muito pequena, você não pode pegar uma estampa muito grande, né? Pensa, se eu for fazer uma coisinha bem pequena, eu vou perder muito dessa estampa, tá vendo? E quase não vai mostrar nada dela. Então, essa estampa ficaria melhor numa peça maior. Aqui, ó, a bailarina também é uma estampa muito grande que, dependendo do que eu vou fazer, não vai ficar legal, tá bom? Então, é uma outra regra também que a gente tem que seguir. O tamanho da estampa para o tamanho da peça que eu tô fazendo. Outra coisa que a gente também precisa observar, e é mais na hora que aí a gente vai cortar, que a gente vai pensar na peça, é o pé do tecido. O pé do tecido é a direção dele, né? Ó, nessa estampa aqui, eu tenho os meus dinossauros, eles estão todos nessa direção. Se eu cortar uma coisa, ele pode ficar assim, ó. Tá vendo? Dependendo do que eu cortar. Então, eu tenho que prestar atenção para que o meu dinossauro fique em pé na peça. Ele não vai ficar bonito se eu costurar e ele ficar assim, ou pior, se ele ficar de cabeça para baixo. Então, a gente precisa observar o pé do tecido. Ó, uma ideia para vocês terem, ó, nesse aqui, do barquinho. Tá vendo? Eu tenho que cortar a peça e pensar que o barquinho precisa ficar em pé. O barquinho de lado já não vai ficar bonito, tá bom? Depois do pé do tecido, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o círculo cromático, que é uma outra ferramenta também que a gente pode usar para saber com que combinar o meu tecido, né? Então, a gente já tem a regrinha da harmonia, pensando na harmonia. A gente já tem a regrinha do tecido principal e tecidos secundários. E dentro dos secundários tem aqueles 7 tipos que eu mostrei pra vocês. Eu tenho que pensar no tamanho do que eu tô fazendo com o tamanho da minha peça. O tamanho da estampa com o tamanho da peça. Tenho que pensar também no pé do tecido, na direção do tecido, a hora que eu for cortar tudo isso. Aí, eu vou colocar lá no grupo e vocês vão poder imprimir essa cor aqui. Vai aparecer pra vocês o contrário, mas é porque eu tô gravando no modo selfie, tá bom? Mas pra vocês vai aparecer direitinho.
Esse aqui é o círculo cromático. A gente pode usar ele como um guia, como uma ferramenta a mais, para vocês depois irem treinando e conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver que vai começar... vocês vão ver que vai começar a ser mais automático para vocês. Vai ficar uma coisa bem mais fácil, tá bom? Oi, Marlene, eu vou focar mais na mesa agora, tá bom? Depois eu volto pra você me ver. Ó, então aqui, ó, eu tenho aqui, desse lado do círculo, eu tenho as cores quentes, tá bom? Desse lado de cá, eu tenho as cores frias. O contrário, né, gente? Pera aí. Eu tô olhando no celular, tá ao contrário. Cores quentes do lado de cá, vai do amarelo, laranja, vermelho e roxo. E do lado de cá, as cores frias, que vem do amarelo, verde, azul e tons de roxo também, tá bom? Então, aqui, cores quentes e cores frias aqui. Depois, a gente tem o círculo de cá, que são as cores análogas. Então, ó, você vai seguir aqui, que são as cores que estão um ao lado da outra. Então, são cores que se harmonizam entre si. Aqui eu tenho tríade. A gente vai pensar nesse triângulo e a gente vai girar ele. Então, aqui eu tenho o roxo, eu tenho tons de laranja e tons verdes, assim, esverdeados. Eu vou girar esse triângulo na mesma posição em que ele está, e aí eu vou ter, ó, o roxo com esse tom de verde, com esse tom aqui mais alaranjado, mais pro escuro, tá? Então, são 3 cores que se combinam também, usando o triângulo, tá bom? Aqui eu tenho as cores complementares, que é uma cor na posição oposta da outra. Então, eu tenho o amarelo combina com tons mais arroxeados aqui, ó, tá? Cores complementares, são as cores que estão uma oposta da outra, tá? Aí, eu tenho aqui o azul, que combina com laranja, e aí, você vai fazendo cores opostas. E, por último, eu tenho as monocromáticas, tá? Que são todas as que estão na mesma coluna. Então, todos os tons de amarelo, todos os tons de laranja, todos os tons de rosa, todos os tons de roxo, tá bom? Esse aqui eu vou deixar pra vocês. E aí, eu tentei exercitar isso aqui, vou mostrar algumas combinações que eu consegui fazer, tentando usar aqui o guia de cores, tá bom? O círculo cromático. Depois eu vou colocar ele lá no... Eu vou colocar ele lá no grupo, tá bom? É só vocês baixarem e imprimirem. Então, vamos lá. Pensando aqui nas cores análogas, ó. Cores análogas, lembrando que são uma que estão do lado da outra. Eu trouxe essa estampa aqui, ó. Que ela está aqui pra mim. Deixa eu pegar aqui. Ó, ela está aqui pra mim, tons de azul até chegar ao verde, ó. Tá vendo? Bem aqui, tons de azul até chegar ao verde, ó. Nesse tecido aqui, elas já estão na própria estampa. Ó, é muito interessante vocês repararem aqui, porque as estampas dos tecidos, elas já são muito baseadas nos círculos cromáticos, tá? Vocês vão reparar conforme eu for mostrando. Então, essa daqui seria uma, essa aqui seria outra, que ela tá aqui, ó, no círculo pra gente. Ela vem tons de amarelo, laranja e laranja mais forte. Ó, esse daqui já é monocromático. São 2 tons da mesma cor, monocromático. Ó, outra opção monocromática também, toda em tons de lilás até chegar ao roxo. Essa daqui já é as cores complementares, ó, o rosa com o verde. Tá vendo que na estampa já vem a opção
Tá vendo? Ó, já vem o baseado lá no círculo, o rosa que combina com o verde. Às vezes a gente pensa, nossa, rosa não tem nada a ver com verde, mas tem, ó, e fica muito bonito. Ó, outra opção também, esse daqui, ó, já vai na tríade, ó, pensando lá no triângulo. Lá no triângulo. Ó, pensando lá no triângulo, eu tenho o laranja, tons de azul, é lá na pirâmide do triângulo, tá? Lá no círculo do tríade. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui, gente, que agora acumulou um monte de tecido aqui. Pensando nisso, a gente tem outra opção de como combinar e saber o que combinar os tons. A gente tem outro guia no tecido. Outro guia pra gente combinar cores, que é o tecido. Então, a gente não precisa só pensar lá no... ficar com a folhinha do círculo cromático. Ele é uma opção que a gente tem. Outra opção é que aqui, ó, no tecido que a gente compra, vem esse guia de cores aqui. Tá vendo essas bolinhas? Pode ser bolinha, pode ser risquinha. Geralmente eles colocam bolinha, tá bom? Esse tecido tava aqui encalhado, que eu quase nunca uso, porque eu não sabia com que combinar esse tecido. E aí, me exercitando e estudando pra fazer pra vocês a live, eu peguei ele e comecei a olhar cada cor. E aí, gente, eu achei cada tecido que eu tenho que combina com o bendito do tecido que eu não usava, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tira aqui, senão vai pôr. Ó, me baseei aqui, ó, no número 5 do meu tecido, eu posso combiná-lo com o amarelo. O amarelo, gente, ele tá, vou bem pertinho pra vocês verem, ele tá aqui, ó, no miolinho, numa sombra que tem na flor. Mas se eu coloco esse junto, parece que realça a estampa e fica muito bonito, tá vendo? Então, esse guia de cores pra mim, é o mais bacana que vocês têm de combinação, tá vendo? De opção pra combinar. Ó, ele combina com o vinho também, ó, tá aqui, ó, no miolinho da flor, só um detalhezinho, mas ele já fica bonito, ele realça. Eu tenho o bege, tá vendo, ó? Ah, eu quero uma coisa mais discreta, então eu tenho o bege que combina. Ele combina aqui, ó, o mais escuro, o número 1 é o marrom, que é o contorno de todas as florzinhas, tá vendo, ó? O marrom, ele combina também, tá vendo? Fica muito bonito. E aí, eu trouxe aqui pra vocês uma proposta pra gente começar a exercitar, ó. Eu tenho vinho no meu tecido, ó. Então, eu tenho vinho aqui nesse tecido, mas aí eu tenho que pensar que a bola grande tá gritando com o meu tecido da florzinha, porque já é um tecido de florzinha pequena, tá vendo? É um tecido de florzinha muito pequena para eu combinar com uma bola tão grande. Então, eu colocaria uma bola daquelas bem miudinha, o poá, bem miudinho, ou então eu colocaria o tecido liso, que foi aquela opção que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da estampa que a gente tá pondo aqui. Se esse já é pequeno, não vou colocar uma coisa muito grande, tá? Se esse é o meu principal, não vou colocar uma coisa grande com ele que não fica legal. Um tá agredindo o outro. Vamos lá. Aí eu vou trazer, então, algumas opções, umas combinações que eu fiz de estampas que se harmonizam usando tudo isso que a gente colocou, tá? Vamos lá. Vou pegar o meu tecido principal, que eu vou pegar esse aqui, é o meu tecido principal. Lembrando que ele não precisa ser usado na maior parte da peça, em toda a peça. Ele pode vir só como um detalhe, mas é nele que eu vou me basear para escolher as cores secundárias, as estampas secundárias e tudo que a gente já falou, tá bom? Então, nesse tecido eu tenho o cinza chumbo, eu tenho laranja, eu tenho esse tom meio esverdeado e eu tenho vermelho e tenho branco também,
tá? Então, ó, nesse tecido, eu posso combiná-lo. Como ele já tem uma estampa um pouquinho maior, então eu trouxe opções menores para combinar com ele, que não agride o tamanho da estampa, tá? Então, ó, eu posso combinar com o vermelho, eu posso combinar com o laranja, ó, vai vendo como a mesma? Isso, ó, tá vendo? Esse poá, ele é bem miudinho, ó, ele fica muito bom, ó, tá vendo? Eu tenho o cinza, ó, esse tom de cinza, repara, tá aqui, ó, na orelhinha do gato. É um cinza mais claro. Esse cinza chumbo bem escuro, eu não tinha nada que combinasse. Então, eu vim pro cinza bem claro e o tom esverdeado aqui. Vamos lá, uma outra combinação para vocês irem se inspirando, porque não esqueçam que vocês têm dever de casa, tá? Deixa eu pegar aqui mais uma. Calma aí. Ó, outra combinação, ó. Esse aqui, tá vendo? A estampa é grande. Então, assim, ó, já peguei uma estampa que é grande. Então, tem que pensar que os secundários não podem ser muito grandes, tá bom? Senão, vai ficar demais com esse daqui, tá? E não quer dizer que o secundário tem que ser liso ou ele tem que ser só de bolinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu peguei aqui um tom-tom, ó. Tá vendo? Um tom-tom. Ele não é o liso, ele não é o de bolinha, ele tem uma estampa, mas ele não fica demais com esse aqui, tá vendo? E ele fica muito bonito. Ó, outro que eu peguei pra combinar com esse aqui é esse mais arroxeado. Ó, fica muito bonito também. Esse aqui riscadinho também é uma graça. Ele entra no como tom-tom, tá vendo? São 2 tons de roxo. Ó. Ó, então vamos lá, só recapitulando. Escolham de acordo com a harmonia, não só o gosto, tá bom? Pense sempre no tecido principal, parte dele você vai partir e escolher os secundários, tá? Dentro dos secundários, eu tenho os lisos, os tecidos de poá, eu tenho o poeira, o tom-tom, os 2 cores, xadrez e listras, tá? São esses, que são os neutros. Então, sempre que você pegou o principal, depois você vai nesses. Pensando nisso, tem o tamanho da peça com relação ao tamanho da sua estampa e a posição que essa estampa tem. Se ela tem peça, tem que obedecer isso. E aí, para nos ajudar, tem o círculo cromático e tem o guia de cores que vem no próprio tecido, que ajuda muito, tá bom? E aí, vocês vão, com isso, criando as suas estampas, tá bom? Vai ficar tudo muito bonito. E aí, deixa eu só... Acho que vamos terminando por aqui, tá bom? Beijos e a gente se vê lá na próxima quinta, por aqui, por enquanto. Mas, quem sabe, se Deus quiser, já já a gente se vê pessoalmente, podendo dar beijos e abraços e matando a saudade, tá bom? Beijo, meninas! Tchau!